Virtudes que devemos praticar. Exame mais detalhado para nos confessarmos melhor. A vida moral gira em torno de 3 virtudes teologais e das 4 virtudes cardeais. Para cada virtude mencionamos os atos principais que devemos praticar e, em seguida, os pecados contrários. Fé. Devemos crer em tudo o que Deus nos revelou e nos ensina por sua Igreja. Amar a tradição e desconfiar das novidades. Estudar o catecismo e a doutrina cristã. Leitura espiritual. Fazer frequentes atos de fé, especialmente ao receber os sacramentos, ao rezar, etc. Conformar nossa conduta aos princípios da fé. Professar com valor a nossa fé e saber defendê-la. Ser apóstolo. Lutar contra o erro. É pecado. Rejeitar alguma verdade revelada. Consentir em dúvidas contra a fé. Indiferentismo. Pensar ou dizer que todas as religiões são boas. Viver o dia todo sem Deus. Esconder nossa fé católica por covardia. Esperança. Devemos pensar com frequência no céu e nos bens eternos. Desejá-los ardentemente. Desprezar os bens e prazeres desta vida. Viver num santo temor de ofender a Deus. É pecado. Desconfiar da bondade e da providência de Deus. Pretender que seja impossível viver como verdadeiro cristão. Não pedir a graça para isso. Por toda a nossa confiança em nossas próprias forças e não em Deus. Presunção. Valer-se da misericórdia de Deus para pecar. Nos colocarmos em ocasião de pecado. Caridade. Devemos amar a Deus mais do que tudo e ao próximo por amor de Deus. Fazer frequentes atos de amor a Deus. Viver em sua presença. Em tudo buscar agradar a Ele. Desejo da perfeição. Servi-lo com alegria. Procurar que Jesus reine. Exame de consciência diário. Confissão frequente. Visita ao Santíssimo Sacramento. Estimar e honrar nossos irmãos. Assisti-los e ajudá-los. Suportar seus defeitos. Delicadeza no trato com os demais. Guardar-se de murmuração. Buscar com zelo o bem das almas. É pecado. Indiferença religiosa ou tibieza espiritual. Não agir com intenção reta. Fazer as coisas para sermos vistos pelos homens. Afeto excessivo pelas criaturas. Ódio ao próximo. Desprezo. Rancores. Julgar mal os outros. Falar mal deles. Murmuração. Inveja. Brigas. Discórdia. Dar mau exemplo. Causar escândalo. Aprovar a má conduta dos amigos. Prudência. Devemos agir em tudo com prudência e inteligência, segundo o que convém para alcançar nossa salvação e perfeição. Refletir antes de agir. Docilidade para aprender da experiência. Docilidade aos conselhos do diretor espiritual, dos superiores, dos amigos. Organização. Prontidão para fazer o bem. É pecado. Precipitação. Fazer tudo irresponsavelmente. Inconstância. Negligência. Usar de astúcia e pequenos enganos para fugir das responsabilidades. Perder tempo. Justiça. Devemos restituir sempre que for o caso. Pensar antes no bem comum do que no interesse próprio. Cumprir nosso dever com zelo e amor. Amar o trabalho e realizá-lo bem feito. Obedecer aos nossos superiores e buscar o bem dos nossos inferiores. Usar nossos bens para a utilidade de todos e não somente para a nossa própria. Amar e ajudar a família e a pátria. Pecados. Prometer muito e não cumprir nada. Não devolver o emprestado. Avareza. Apego extremo ao dinheiro, cuja preocupação maior é juntar dinheiro. Chegar sempre tarde ao trabalho, aos compromissos e principalmente ao santo sacrifício da missa. Descuidar-nos das obrigações. Não pedir perdão pelas faltas ou erros. Religião. Devemos entregar-nos a Deus com fervor para cumprir sua vontade. Rezar com atenção e perseverança. Devoção terna e sólida à Virgem Maria, aos anjos e a todos os santos. Fazer reparação pelos pecados e consolar o Imaculado Coração de Maria. Imitar suas virtudes. Meditação. Terço, sozinho ou em família. Adorar a Deus e oferecer-lhe sacrifícios. Assistir com frequência à Santa Missa. Santificar o domingo. Pecados.
falta de contrição na confissão, de fervor na comunhão e na ação de graças, e de atenção nas orações. Não cumprir nossos votos. Fortaleza. Devemos estar dispostos a morrer ou sofrer qualquer coisa para salvar-nos antes que pecar gravemente. Sofrer com paciência. Atacar com valor e audácia os obstáculos postos ao bem. Desejar fazer grandes coisas. Preparar nossa alma para o martírio se Deus se dignar chamar-nos a ele. Perseverar no bem toda a nossa vida, apesar das dificuldades. É pecado. Temer mais os males temporais que o inferno. Afastar-nos do bem por temor ou debilidade. Expor-nos ao perigo com temeridade, confiando demais em nossas próprias forças. Ambição, vanglória, jactância, arrogância, hipocrisia, fingir uma virtude que não temos. Covardia, fugir de todo esforço e render-nos na primeira dificuldade. Preguiça, ócio, desalento, impaciência. Temperança. Devemos usar os bens sensíveis segundo as necessidades da vida presente. Fugir das coisas vergonhosas. Amar a beleza da virtude, abstinência e sobriedade nas comidas. Pequenas privações, jejuns, castidade e pudor. Evitar todo contato sensual. Fugir das ocasiões perigosas. Mortificar a imaginação, pensamentos de vaidades, invejas, etc. Mortificar principalmente a vontade própria com a obediência. Reconhecer facilmente nossas faltas ou erros e pedir perdão. Não ser extravagantes, não buscar o êxito, mas o serviço de Deus. Aceitar e amar as humilhações, que são o que mais nos santifica. Mansidão, modéstia, amor da pobreza, moderação e simplicidade, amar o silêncio, o recolhimento. Pecados, gula, comer fora do tempo ou com excesso, falar muito e com zombaria, luxúria, ver o sexto mandamento, frequentar boates, olhares maus, ver e permitir que se vejam programas maus na televisão, novelas principalmente, drogas, etc. Insensibilidade e crueldade. Soberba. Suscetibilidade. Respeito humano e medo do que dirão. Não aceitar nenhuma observação. Amor desordenado da própria liberdade e independência. Curiosidade em coisas más ou inúteis. Excesso no jogo e em diversões. Não levar nada a sério. Mas não é pecado. Pena de morte para os criminosos. Guerra justa. Santa indignação contra os que pervertem as almas, difundem os erros e escandalizam os inocentes. Também não é pecado cortar uma árvore ou matar um animal. Para os casados, é bom e virtuoso ter muitos filhos, educando-os cristamente. Deveres de Estado. Devemos nos examinar diligentemente sobre o cumprimento de nossas obrigações familiares, profissionais, etc., segundo o próprio estado e condição. Os pais de família, sobre a educação de seus filhos, os filhos, sobre a honra e respeito a seus pais, e sobre os cuidados e auxílio na sua velhice. Os esposos, sobre sua vida doméstica, amor e ajuda mútua na virtude, obediência da mulher ao seu marido. Este não fugindo de sua responsabilidade como pai de família. O estudante, sobre seus estudos, etc. Atenção! Este texto é retirado do Ordinário da Santa Missa. Fraternidade Sacerdotal, São Pio X. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.